Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala sou eu, Gustavo, e hoje, nesse vídeo, nós iremos falar sobre um tema polêmico que escandaliza muitas pessoas, que divide opiniões e famílias. Nós iremos falar sobre o porte de armas. O que a Bíblia nos diz sobre armas? Jesus andou armado? E outra, o cristão deve ter uma arma para se defender? É sobre isso que a gente vai falar. Então, para a gente começar, eu vou pedir para você sentar, pegar um lanche, ficar confortável no seu sofá, na sua cama, na sua cadeira e vem com o Gustavo, que hoje a gente vai falar sobre esse assunto polêmico. Para iniciar, eu vou pegar minha Bíblia de combate e a gente vai ler o que as Escrituras Sagradas nos falam no Antigo Testamento, no Novo Testamento e depois eu vou dar a minha opinião final sobre o vídeo, tá bom? Eu vou pedir para vocês abrirem comigo lá em Êxodo 22, versículo 2, tá bom? Êxodo, versículo 2. Olha o que Êxodo nos diz. O título do capítulo é Leis a respeito da propriedade. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado pelo sangue derramado. Esse versículo, o que significa para nós cristãos? O que Deus quer passar é o seguinte: quando uma pessoa invade a sua casa ou tenta lhe roubar, se você reagir e acabar matando essa pessoa que tentou fazer um mal contra você ou contra a sua propriedade, você não será culpada pelo sangue que foi derramado, porque a própria palavra de Deus acaba de descrever isso. O que Deus quer dizer com esse versículo é que ele está nos dando o direito da legítima defesa. Sim, o direito da legítima defesa, da gente conseguir se defender das ameaças que nos rondam. Você é cristão, você não pode reagir a um assalto. Opa, mostra esse versículo para essa pessoa e vamos ver o que ela acha, tá bom? Quando alguém vier entrar na sua casa e se você tiver uma arma para se defender e defender sua família, não tem pecado nenhum você atirar nesse bandido, nesse assassino, nesse violentador para defender a sua propriedade e também defender a sua família. Esse mandamento que Deus nos deu no capítulo 22, no versículo 2, é o direito da legítima defesa. Esse assunto é polêmico. Cuidado onde você for falar, porque pode causar diversas confusões. Mas o meu papel aqui é ensinar vocês e ajudar a influenciar positivamente a vida de muitos cristãos que acreditam que armas são coisas do diabo. Toda a culpa é minha. Vou pedir para você também acompanhar comigo num outro livro, numa outra situação, num outro contexto bem interessante, que está lá no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 23. Capítulo 4, versículo 23 diz o seguinte: Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Neemias, ele estava reconstruindo o templo e reconstruindo os muros que cercariam a cidade de Jerusalém. Entretanto, Sanbalat e alguns muçulmanos que eram inimigos do povo judeu, povo escolhido por Deus nessa época, queriam parar as obras. E estavam rodeando a cidade e o muro com o intuito de matar os judeus que estavam construindo esse muro. Entretanto, Neemias diz o seguinte, ele fala, cada um tem uma ferramenta na sua mão esquerda e na sua mão direita, cada um tem uma arma, uma espada. O intuito não era matar pessoas, mas era garantir a segurança dos trabalhadores e também para quando forem dormir em suas casas, já dormir preparado. Porque os inimigos rodeavam a cidade e estavam dispostos a querer parar a obra de Deus. Então, quando Neemias deu essa ordem de ter uma arma, uma espada, não era com o intuito de matar pessoas, mas sim de legítima defesa. Esse era o intuito que Neemias quis passar para o povo. E você está vendo que não existe nada de errado em relação a isso? Garantir a sua segurança através de uma arma não tem problema. É por isso que nós cristãos devemos analisar bem as escrituras sagradas para não termos opiniões contrárias
a Bíblia. Esses dois capítulos, esses dois contextos, nos mostram os pensamentos do Antigo Testamento. Um, que Deus ordenara a Moisés, e o outro é que um servo de Deus fez para garantir a construção do muro e também do templo da cidade, entre outros. Agora, a gente vai para o Novo Testamento, ver se Jesus ele teve uma arma, se ele se importava com uma arma, se ele era contra ou não, é o que a gente vai acompanhar agora. Vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês lá no livro de João 2,15. Livro de João 2,15. Livro de João 2,15. Olha como eu tô rápido aqui, ó. Brincadeira, pessoal. Já deixei tudo no esquema aqui pra agilizar. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem as coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Esta é uma casa de orações! O que esse versículo nos diz é o seguinte, que Jesus sim teve uma arma, que no caso foi o chicote que ele usou para expulsar os cambistas na casa de Deus, na casa do pai dele. Esse versículo, ele é um tapa na cara das pessoas que falam que Jesus era pacífico e que nunca teve uma arma. Sim, Jesus teve uma arma, o chicote, e com o chicote ele expulsou as pessoas, no caso os cambistas, da casa do pai dele. Se Jesus teve arma, por que nós não devemos ter? Esse tema é polêmico, é um tapa na cara das pessoas que acreditam que armas são coisa do demônio. Toda a culpa é minha. Uma outra coisa muito interessante a ser falada é o que está escrita no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 36, que diz o seguinte. Lucas 22, 36. Lucas 22. Então Jesus lhe disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com uma sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. E Jesus lhe respondeu: basta, já chega, está de bom tamanho. Aquele que não tem espada, venda sua capa e compre uma espada. Jesus, ele era odiado, e pelos milagres que ele já tinha feito anteriormente, os fariseus, os saduceus e os religiosos do templo queriam de todas as maneiras matar ele e aos discípulos. Então, as armas eram para garantir a segurança física dos discípulos e também dele, para cumprir-se aquilo que foi escrito pelo profeta Isaías sobre a profecia. Sim, tinha que ter armas para se cumprir o que foi escrito na profecia. Muitas pessoas acreditam que as pessoas que tinham armas eram malfeitores, porque na época que foi escrito era totalmente diferente no contexto bíblico que Jesus está inserido nesse livro, no livro de Lucas. Quando a palavra de Deus diz: se você não tem uma espada, vende uma capa e compre a sua espada, quer dizer, é para garantir a sua segurança. Deus não tem nada de errado em uma pessoa ter uma arma para se defender. O que Deus tem de errado é a pessoa ter a intenção maldosa de querer matar outra pessoa. Aí tem problema. Agora, uma outra coisa interessante da gente falar é o seguinte. Em Mateus capítulo 26, versículo 51, diz o seguinte: eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos aqueles que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Forte. Eu vou explicar o contexto e depois a ideia. Jesus está no Getsemane, pronto para ser pego
pelos oficiais do sumo sacerdote para ser julgado e condenado à cruz do Calvário. Entretanto, Pedro, querendo barrar isso, pega a espada e dá uma na orelha do sumo sacerdote. E Jesus ele pega e fala assim: Pedro, aquele que luta pela espada morre pela espada. O que Jesus está querendo dizer sobre isso? Que a gente não deve ter armas, porque se tivermos armas morreremos por armas? Não! O que Jesus está querendo dizer é que nós não devemos viver uma vida agressiva ou violenta. Se nós pegarmos uma espada, uma arma, para resolvermos todos os problemas, certamente teremos mais problemas. Não devemos viver uma vida violenta, usando a espada para qualquer fim. Se nós usarmos as armas para tudo, como Pedro quis usar agora, acabaremos mal. Como diz aquilo, se for olho por olho ou dente por dente, acabaremos cegos e sem dentes. Nesse caso, Jesus não queria fugir. Jesus, ele estava lá para cumprir as profecias que o profeta Isaías tinha falado. Não é matando pessoas que resolveremos problemas como Pedro quis fazer cortando a orelha do sumo sacerdote. Entende? Jesus não queria que Pedro vivesse uma vida agressiva ou violenta. Jesus queria que Pedro vivesse uma vida correta e que só precisasse usar a arma, a espada, se fosse extremamente necessário, com o intuito de legítima defesa. Apenas isso. Gustavo, mas lá no 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz: os assassinos não herdarão o reino dos céus. Elementar, sim, os assassinos não herdarão o reino dos céus. Porém, quando o apóstolo Paulo ele relata isso nas Escrituras Sagradas, nesse livro, no 1 Coríntios, ele diz o seguinte: os assassinos são aquelas pessoas que têm a intenção de matar, e não as pessoas que matam pela legítima defesa, que é uma coisa totalmente diferente, explicada na própria Bíblia. Nos 10 mandamentos nós temos: não matarás, mas o correto seria não assassinarás. Porque o assassino, ele tem a intenção ruim de praticar essa maldade. Enquanto uma pessoa que mata uma pessoa por legítima defesa não tinha intenção nenhuma de querer provocar isso. Ela apenas praticou para defender a própria vida dela, ou da família, ou dos seus bens. Gustavo, mas no segundo livro de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra Deus, e levando ao cativo o pensamento de obediência a Cristo. Esse versículo ele é muito interessante porque ele passa uma impressão de que a gente não deva ter uma arma e que a nossa arma deva ser a Bíblia. O que esse contexto nos explica é que para convencer uma pessoa do pecado e para convertê-la a Cristo, a obediência a Cristo, não são com armas de fogo ou carnais, mas sim com as armas da nossa Escritura Sagrada, da Bíblia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, é um dos meus primeiros. Caso vocês queiram me chamar para pregar na igreja de vocês, podem me chamar, o link do meu e-mail está aqui na descrição. E é isso, se vocês gostaram, curtam, se vocês adoraram, compartilhem, se vocês amaram, comentem. Eu sou o Gustavo Gonçalves, eu aprovei o envio dessa mensagem e foi um prazer trazer a palavra de Deus para cada um de vocês.